Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Determine as tensões de nó V1, V2 e V3 no circuito abaixo. Determine a potência total dissipada no circuito. Aqui nós temos a identificação das tensões de nó e também o sentido das correntes. E a corrente X, como eu denomino, é a diferença de potencial, a V2, dividido por 40, que é a resistência, que vai dar o valor de 0,25 V2. Então vamos começar ali pelo nó 1. Correntes que entram vai ser 5ix, e x vai ser V2 dividido por 40, mais, na verdade agora é do outro lado, as correntes que saem, V1 dividido por 20, mais V1 menos V2 dividido por 5. Vamos aplicar aqui um mínimo múltiplo comum, 40 dividido por 40 vai dar 1, 5V2, 40 dividido por 20 vai dar 2V1, e aqui 8V1 menos 8V2. Cancelo aqui, passo 5 para o outro lado da igualdade, aí vamos ter 10, 15, na verdade 10 mesmo, 10V1 e esse 5V2 vai ser somado com o 8V2, menos 13V2, igual a 0. 9V2, correntes que entram, V1 menos V2 dividido por 5, correntes que saem, V2 dividido por 40, mais V2 menos V3 dividido por 10. Aqui vai ser 8V1 menos 8V2, aqui V2, e aqui 4V2 menos 4V3. Cancelo aqui. O 8 passa para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 8V1, menos 8, agora passa, vai ficar positivo, vai ser 13, V2 menos 4V3, igual a 0. No V3, correntes que entram, V2 menos V3 dividido por 10, mais 96 menos V3 dividido por 4, e V3, a corrente que passa ali pelo resistor R5, e a corrente que passa pelo resistor R5, que vai ser V3 menos 11,5 vezes 0,25. E a corrente que passa pelo resistor R5 vai ser o seguinte, V3 menos 11,5 vezes 0,025 V2. Vai ser mais ou menos assim, vou chamar aqui de tensão VH. VHI é 11,5, é uma fonte de tensão dependente de corrente. Então, vai ser o ganho 11,5 vezes a corrente X. Corrente X aqui, 0,025 V2. E aí, vai ser, VHI vai ser 0,2875 dividido por V2. Substituindo aqui, 0,2875 V2 dividido por 5. Aplicando o mínimo múltiplo comum, aqui vai ser 2V2 menos 2V3 mais 5 vezes 96, que vai dar 480, menos 5V3. Do outro lado, 4V3 menos 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 0,2875 vai ser o valor de 1,15 V2. Cancelo. Vou permanecer com esse 480 desse lado e aí eu vou passar os outros termos para o outro lado da igualdade. Aqui está o nosso sistema de equações e aí dessa primeira equação eu vou isolar V1. 13V2 dividido por 10, 1,3 V2. E substituir na segunda equação. Então, 8 vezes 1,3 vai dar 10,4. 10,4 menos 13 vai dar menos 2,6 V2. Vou isolar V3 dessa equação. 2,6 V2 dividido por 4. 0,65 V2. Vou substituir na próxima. Menos 3,15 V2
mais 11 vezes 0,65 V2 igual a 480. Essa operação aqui vai resultar em 4, e aí vamos ter 480 dividido por 4, 120 volts. Vamos pegar essa informação, substituir aqui para determinar V3. 78, e aí podemos determinar também V1. E aí com isso definimos as tensões V1, V2 e V3. O item B ele solicita a potência total dissipada, que é a potência consumida. E aí nós temos fontes independentes e fontes dependentes e resistores. Os resistores eles são componentes passivos, são os componentes que dissipam potência. E as fontes, no caso, dependendo do sentido de corrente, polaridade, ou elas vão atuar como carga também, ou vão atuar como fontes. E aí, pela regra de sinais passivos, aqui a fonte de corrente dependente de corrente, nós temos potencial positivo aqui e um potencial negativo. E a corrente está saindo pelo polo positivo ou potencial positivo. Nesse caso, ela está atuando como fonte. Aqui os resistores são carga, aqui a fonte de tensão é independente. A corrente está saindo também pelo polo positivo, então ela está atuando como fonte. Agora, a fonte de tensão dependente de corrente, a corrente está entrando pelo potencial positivo, que caracteriza o quê? Um componente passivo, um resistor, por exemplo. A corrente que passa pelo resistor, ela passa pelo potencial positivo. Ela entra pelo potencial positivo. Aqui da mesma forma, a corrente está entrando pelo polo positivo da fonte dependente. Então aqui ela também é configurada como carga. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a potência dissipada de cada um dos resistores e também dessa fonte de tensão dependente de corrente. Para determinar as potências dissipadas, então para determinar a potência dissipada por cada componente, eu peguei a diferença de potencial elevado ao quadrado dividido pela sua resistência. Aí no caso aqui da fonte de tensão dependente, eu tenho aqui a diferença de potencial propriamente dita, que dá um valor de 34,5, e aqui eu tenho a corrente que circula tanto pela fonte quanto pelo resistor de 5 ohms. Então eu calculo tensão vezes corrente para determinar a potência dissipada por esse componente, no caso a fonte de tensão dependente de corrente. E a potência total dissipada é no valor de 2.772 watts. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.